Bora lá, meu povo, que tem muita notícia sobre o nosso alvinegro de Porangabuçu. Ceará, que já se encontra em território baiano, enfrenta hoje o Bahia City pelo Campeonato Brasileiro, o jogo que fecha a quinta rodada. Tem muita novidade nessa escalação do nosso Vozão, muitas dúvidas e tem muito que a gente falar. Vou também dar uma passada rápida na tabela do Brasileirão, como é que ficou após os 9 primeiros jogos da rodada. Em que posição o Vozão ficou, eu trago para você. E vamos botar nossa vinheta. Salve, turma, Léo do canal Gigante Alvinegro, passando aqui para mais um Bom Dia Vozão. E eu vou trazer na tela agora os nossos jogadores que viajaram para Salvador. Vou colocar aqui na tela e vou colocar um videozinho para vocês. Nossa lista dos jogadores. Os relacionados foram o Fernando Miguel, o Keiler, Marlon, William Machado, Éder, o Ramon, Fabiano, o Rafael Ramos, o Rômulo, o Mugni, o Matheus, o Lourenço, o Sobral, o Lucas Lima, Dieguinho, Pedro Henrique. Novidade importante na nossa escalação. Pedro Henrique, ele que vai passando agora na imagem, viajou com a delegação cearense e é peça disponível para o nosso técnico Léo Condé para a partida contra o Bahia. Retorno importantíssimo. As baixas, infelizmente, não temos a presença nessa viagem do nosso lateral esquerdo, Matheus Bahia, que não pode jogar devido à cláusula contratual, assim como o Marcos Vitor, também jogador pertencente ao Bahia, não pode jogar. E o nosso Nicolas também não viajou, ainda lesionado. Então, essa foi a delegação que viajou, foram 21 jogadores, né? Vou repetir: Fernando Miguel, Keiler, Marlon, William Machado, Éder, Ramon Menezes, Fabiano, Rafael, Rômulo, Mugni, Matheus Araújo, Lourenço, Sobral, Lucas Lima, Dieguinho, Pedro Henrique, Pedro Raul, Guilherme, Lele, Galeano e Ailon. Essa é a lista de relacionados do técnico Léo Condé para a partida contra o Bahia. E falando da partida contra o Bahia, vou trazer para vocês possíveis escalações dos dois times para a partida de hoje. Primeiro, vou colocar do nosso adversário a possível escalação do Bahia para a gente ver o que é que o técnico Rogério Ceni pode trazer contra a gente. E o Bahia deve vir a campo com tá abrindo aqui rapidez. Marcos Felipe no gol, eles que o Ronaldo aparentemente lesionou no último jogo contra o Cruzeiro. Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba. O Juba que pode ser substituído pelo Rezende ou pelo Iago Borducci. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Ademir, ou Cauli, Eric Pulgan, gosto nem de falar, ai, Puguinha, e Lúcio Rodrigues. Bahia e Ceará se enfrentam a partir das 20 horas desta segunda-feira na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A partida que encerra a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E aqui continua falando que o Bahia ainda não venceu. Vou colocar na tela agora a escalação do Alvinegro de Porangabuçu. Eu já vou dizendo, eu discordo da escalação do GE. Vamos lá. Fernando Miguel no gol, ok. Bruno não viajou. Fabiano na lateral direita, ok. É o titular. Marlon, ok. Eu não concordo aqui. A escalação do GE traz que o Éder deve ser o titular e o William Machado seu lateral esquerdo, assim como foi jogado no jogo contra o Juventude. Eu acho que o Condé não deve vir com essa formação. Eu acho que o William Machado deve ser o nosso zagueiro e na lateral esquerda, o técnico Léo Condé deve vir com Rafael Ramos. Ele deve colocar o lateral direito improvisado na lateral esquerda.
e não mexer no seu sistema defensivo e também não mexer no seu meio-campo, tirando o Dieguinho da posição. O restante, eu concordo. Fernando Sobral, Dieguinho e Muguinho no meio, Galeano, Pedro Raul e Ailon. Com ressalva no Ailon, eu não iria com ele, mas a gente sabe que é um jogador da confiança do técnico Léo Condé e acredita-se sim que ele vai entrar com o Ailon para esse jogo, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã, 18h30, tem pré-jogo. Vou estar fazendo pré-jogo aqui no canal do Gigante. Amanhã não, meu povo. Hoje, pelo amor de Deus. Hoje tem pré-jogo, 18h30. Vou estar fazendo pré-jogo com o Del Luiz, mas vou estar ao vivo aqui no meu canal, tá? Então quem puder assistir aqui, vem que será super bem-vindo para o nosso pré-jogo. Vou colocar na tela a tabela atualizada do Brasileiro para a gente ver como ficou após 9 partidas. O Palmeiras, que cometeu o crime na Arena Castelão, é o líder do campeonato com 13 pontos, seguido pelo Flamengo, que empatou com o Vasco com 11, Fluminense, que tomou um empate no final do jogo contra o Vitória e só tem 10 pontos, é o quarto colocado. Bragantino, que conseguiu vitória dentro de casa contra o Cruzeiro, é o quarto. Ceará ficou em quinto. E eu vou dizer uma coisa, que rodada boa pra gente, tá? Porque depois de 9 jogos, o Ceará só perdeu uma única posição na tabela. Impressionante como o começo de campeonato do Ceará é bom. Se ganha do Bahia, retorna pro G4 com uma boa possibilidade de ir pro terceiro lugar, no lugar do Fluminense. Por quê? Fluminense tem 3 vitórias. Se a gente ganha do Bahia, teremos 3 também. O segundo critério é saldo de gols. O nosso saldo já é igual ao do Fluminense. Temos 2 gols de saldo. Então, o Ceará ganhando esse jogo, teremos gols ou gols a mais de saldo. Então iremos para o terceiro lugar. Se for um empate, continuaremos na 5ª posição, que não é um resultado ruim, um empate contra o Bahia lá na Fonte Nova, mas isso mostra como o começo de campeonato do Ceará é bem consistente. Importante a campanha que o time do Léo Condé vem fazendo. Cruzeiro em sexto, perdeu para o RB Bragantino. Corinthians, que ganhou do Sport, em sétimo. Vasco, que ficou no empate com o Flamengo, em oitavo, com 7 pontos. Juventude, que empatou com o Mirassol dentro de casa, também com 7 pontos. São Paulo, com 7 pontos também, conseguiu sua primeira vitória no campeonato. São Paulo ganhou do Santos, no clássico Sansão. Mirassol empatou com Juventude, conseguiu um empate lá na Alfredo Jaconi. Internacional ficou no empate no clássico gaúcho. Fortaleza perdeu pro Palmeiras, é o 13º colocado com 5 pontos. Botafogo também perdeu pro Atlético Mineiro, que conseguiu sua primeira vitória no campeonato, não subiu muito, tá aqui embaixo ainda, mas ganhou. Vitória empatou com o Fluminense no final do jogo, resultado ok do Vitória. Atlético Mineiro, que conseguiu sua primeira vitória. E a zona da degola, Santos com 4 pontos, Grêmio com 4 pontos, Bahia, o nosso adversário de hoje, com 3 pontos, que também não venceu no campeonato ainda, e o Popote, o time de Luiz Heitor, amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro, que de 15 pontos disputados, 1 ponto ganho. Tá bem o Popote, né? Tá bem. Se virar a tabela de cabeça para baixo, eles são os líderes. Galera, no mais é isso. Queria agradecer quem assistiu o vídeo até aqui. Te convido a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like antes de sair, que ele é importantíssimo. Ele ajuda no engajamento do canal. Ele atrai novas pessoas que estão procurando conteúdos sobre o nosso alvinegro. E também ajuda nós a crescer aqui na plataforma, hein? Então, valeu, galera. Até mais. Tamo junto!